Fala também sobre Paulo Henrique Ganso e Zulmar, nomes especulados no São Paulo. Te conto se existe alguma chance de negociação. Sumiço no São Paulo, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre um sumiço que tem criado preocupação no São Paulo. Você reparou que Lucas Ferreira nem sequer estreou sob o comando de Hernan Crespo? O atacante, revelado na base e um dos principais jogadores no time de Zubeldia, nem sequer foi utilizado. Primeira partida do Crespo contra o Flamengo não tinha o Lucas Ferreira. Ele estava voltando de uma lesão, mas nos 3 últimos jogos, empate contra o Red Bull Bragantino e vitórias contra Corinthians e Juventude, Lucas Ferreira foi relacionado, mas não saiu do banco de reservas, tudo por opção do técnico Hernan Crespo. Isso tem causado preocupação especialmente no torcedor, que vê no Lucas Ferreira o cara com mais potencial do atual elenco. O São Paulo alega que faz parte de uma questão de encaixe. Com André Silva e Luciano como titulares, o São Paulo conseguiu se encontrar, tem jogado bem e o Lucas Ferreira vai precisar esperar por uma oportunidade. Toda vez que tem recorrido ao banco de reservas, o Crespo tem utilizado sempre, em todas as partidas, o Ferreira e também às vezes o Gonzalo Tapia. Por exemplo, o Tapia esteve nos minutos finais do jogo contra o Corinthians. Já o Ferreira ainda não teve, o Lucas Ferreira no caso, e não o Ferreirinha, ainda não teve mais minutos e vai em busca dessa oportunidade, quem sabe, na partida contra o Fluminense nesse domingo a partir das 4 da tarde. Mais de 30 mil ingressos vendidos de forma antecipada e a expectativa de um grande público. O São Paulo buscando a 3ª vitória consecutiva, que certamente o colocaria entre os 10 primeiros colocados na tabela de classificação do Brasileiro. Importante destacar que o Ferreira é hoje o jogador mais valioso do elenco. Você sabe que quanto mais jovem um atleta, maior o poder de revenda do clube. Lucas Ferreira, formado nas categorias de base do São Paulo, soma 22 jogos, 1 gol e 1 assistência, chegou a ser cotado para deixar o tricolor, acabou renovando o contrato e o São Paulo já deixou bem claro que não tem a intenção de negociá-lo por agora. A ideia é que ele se torne cada vez mais titular e protagonista no São Paulo. Ao que parece, vai haver a necessidade de algum tempo, me parece ser algo normal, nada que fuja da realidade, até porque o Crespo está conhecendo o elenco, os atletas, e o Lucas Ferreira a qualquer momento deve ter mais minutos. A pergunta que eu deixo para você, São Paulino, como é que você vê essa questão? Lucas Ferreira tem espaço nesse time? Pode ser titular? Ou com o Luciano e André Silva o time se encaixou e assim que deve seguir? Por favor, use o espaço para comentários para registrar sua opinião. Bem, para falar sobre o São Paulo e a busca por reforços. Paulo Henrique Ganso e Zulmar, zagueiro francês, já jogou na seleção e pertenceu ao Chelsea, foram os nomes mais especulados no São Paulo durante o final de semana. Quero te dizer se algum deles tem chance de ser contratado. Começando com o Ganso. Você deve ter lido ou visto nas redes sociais uma imagem do Chapecó, que é um diretor adjunto de futebol do São Paulo, conversando com o Paulo Henrique Ganso dentro do gramado do Morumbi antes da partida entre Fluminense e São Paulo. O Ganso esteve nesse domingo no Morumbi por conta do jogo, depois do processo de aquecimento, quando ia para o banco de reserva, para os vestiários, ele bateu um longo papo com o Chapecó. E a partir daí, muito torcedor do São Paulo imaginando que o Paulo Henrique Ganso estaria sendo contratado pelo tricolor. Não é verdade. O Ganso já estourou o limite de jogos no Campeonato Brasileiro, o Ganso já foi utilizado na Copa do Brasil na 3ª fase, isso impede que ele se torne reforço do São Paulo, tanto no Brasileiro quanto na Copa do Brasil, o que inviabiliza qualquer chance de negociação. O Chapecó foi lá para conversar com ele, até porque eles tinham uma relação de amizade da época em que o Ganso jogava no tricolor. Sobre Zulmar, zagueiro, você vai lembrar, viveu os melhores momentos da carreira com a camisa do Chelsea, chegou a jogar pela seleção francesa, ele está livre no mercado, depois de deixar uma equipe chamada Al Orobá, da Arábia Saudita. O jogador está livre e tem sido sugerido para clubes brasileiros. Antes de gravar esse vídeo, consultei o presidente do São Paulo, Júlio Casares, e perguntei se esse nome havia sido sugerido e se tinha chance de a negociação acontecer. A resposta, abre aspas, não temos interesse. Diante desse cenário, com a negativa, dá para descartar o Zulmar e contar que o lateral direito segue sendo o grande objetivo do São Paulo no momento. O tricolor assegura não ter ninguém perto, até por conta daquela questão financeira, só pode ser contratado o jogador que estiver livre no mercado ou chegue a custo zero. Há muita dificuldade financeira. Hoje o time do São Paulo jogando bem com bons toques de bola. Outra coisa louca, né? São Paulo vai para a Copa do Mundo de Clubes e demite o técnico. O Hernan Crespo assume no lugar do Zubeldia e a perspectiva para a volta do São Paulo era complicada, até porque o São Paulo tinha pela frente uma sequência de
Flamengo fora, Red Bull Bragantino fora e Corinthians em casa. O São Paulo é amassado pelo Flamengo e depois emplaca um empate contra o Red Bull Bragantino jogando melhor e 3 vitórias consecutivas. Até por conta das 3 vitórias seguidas, o São Paulo já é o 8º colocado na zona de classificação. O São Paulo, que estava ameaçado de rebaixamento, nesse momento é o 8º. E hoje jogando bem, fazendo um 3-1, novamente com gol anulado, enfim, aquela coisa toda, né? William Fernando Nepomuceno, Nicola Lanzini, minha do River, interessa ao São Paulo? William, nem preciso perguntar essa para o pessoal do São Paulo, porque eu já havia feito esse questionamento, tá? Não tem capacidade. O São Paulo hoje não tem capacidade de fazer investimento na compra de atletas que têm vínculo com times, tá? A única chance de o São Paulo contratar jogadores é jogadores de graça, jogadores livres no mercado. Nicola, o São Paulo está negociando com algum jogador? Sim, o São Paulo ainda busca de forma prioritária um lateral direito, num segundo momento um atacante e, se possível, mais um meia, tá? Essas são hoje as prioridades no elenco são paulino. O grande problema é a incapacidade financeira. O São Paulo não tem dinheiro para grandes investimentos e, diante disso, fica sempre mais complicado. Então o São Paulo fica refém de jogadores que estejam no mercado, de graça, esse tipo de coisa, né? Quer ver, ó? Peraí. Ó, sobre São Paulo e Zumar, tá? Mandei para um dirigente importante do São Paulo se Zumar foi oferecido ao São Paulo. Não temos interesse. Vocês lembram do Zumar, né? Zagueiro que passou pelo Chelsea, enfim, o São Paulo descartou. Obrigado. E lateral? Tem algum perto? Anderson Cleiton, boa noite, Nicola. Esse gol anulado do São Paulo é um roubo. O braço do Luciano está junto ao corpo e a bola bate no cotovelo. Teve esse gol anulado e um gol no finalzinho do Gonzalo Tapia, né? O do Tapia me pareceu claríssimo. Esse tal do Zumar no São Paulo tá rolando mesmo? Pois é, não tá, né? O São Paulo até admite que o nome foi sugerido, mas foi descartado. Nicola, boa noite. O que você achou do Tapia, contratado pelo São Paulo? Bom jogador? Viu o gol dele hoje? Joaquim, primeiro jogo achei bem ruim. Achei desengonçado, enfim. Hoje vi o gol, achei que o gol tem total participação do Ferrarese, que está jogando muita bola. O Ferrarese dá um bote perfeito, vai carregando a bola e acha um passe perfeito para o Tapia, que tem seu mérito de não bater no canto que o Fábio imaginava para fazer o gol. Eu ainda quero ver mais, para ter uma opinião formada a respeito do Tapia. Acho que está muito cedo, né? Vimos muito pouco para ter uma opinião. Tem reforço chegando no São Paulo. Jefferson, acabei de ouvir de um dirigente do São Paulo, lá do Morumbi, que não tem nada perto, tá? Sobre lateral direito, eu perguntei sobre lateral direito, ainda estamos estudando, ainda não tem ninguém perto. E o Grego no São Paulo fecha ou não? Marcos Oliveira. Marcos, o São Paulo está convencido de que vai fechar. Vai fechar. E qual é a verdade que o São Paulo está monitorando Davi Luiz, jogador do Toluca do México, e o São Paulo ofereceu 15 milhões de dólares? O Severino, você pode descartar por completo. O São Paulo não vai oferecer 15 milhões de dólares por ninguém, cara. O São Paulo não tem, hoje, capacidade e até intenção de fazer um investimento desse tamanho, tá? Não é real isso. Christopher Silva. Nicola, beleza? O São Paulo negocia com o lateral direito, tem um nome perto de fechar. Alan Saldívia, zagueiro do Colo-Colo. O Christopher não tem um nome perto de fechar para lateral. Mandei mensagem, vou até falar para o Júlio Casares, presidente do São Paulo. Foi ele quem confirmou que o Zumar não interessa. E foi ele quem confirmou que o São Paulo está atrás de lateral, mas ainda não tem ninguém perto. Se eu fosse o Flamengo, traria o Paquetá e emprestava o Luiz Araújo para o São Paulo, pagando metade do salário. Crespo, 66% de aproveitamento e o Dineno não joga. Pois é, o Edson está lembrando de outro, né? Falei agora há pouco sobre o Lucas Ferreira, que perdeu espaço. O Ferreira estava se recuperando de contusão na estreia do São Paulo do Crespo. Derrota para o Flamengo. Então ele não foi nem para o banco. Nos últimos 4 jogos, contando com o de hoje, o Lucas Ferreira foi para o banco e não foi utilizado. O Dineno vive situação parecida. Ele até joga uma partida sob o comando do Crespo e nas outras ele não é utilizado, né? Então o Dineno também foi para o banco, mas não entrou. Hoje entraram André Silva, Rodriguinho, Sabino, Tapia e Wendel. Foram os 5 jogadores utilizados. E o Edson estava até lembrando, antes da live começar, do Bruno Rodrigues. O Bruno foi contratado pelo São Paulo um dia antes de o Crespo chegar no São Paulo, na primeira passagem. Ou seja, é alguém que chegou sem o aval do treinador. Com isso, o Bruno Rodrigues praticamente não jogou no São Paulo. Ele acabou saindo, foi para Portugal, por lá foi bem, depois